Eu vou chamar agora a última mesa, o último painel desse palco de hoje, que vai ser mediado pelo Henrique Parra. Também um assunto muito interessante, que são os dados, a nova moeda do século XXI. Então, convido o Henrique a chegar aqui. Bem-vindo. O Henrique é diretor executivo do Instituto de Cidade Democrática. E agora eu vou chamar o Sérgio Abreu para compor a mesa, professor da UFABC, cientista político. Sérgio. Eduardo Magrini, coordenador do It's Rio. Ah, tá bom. Você quer avisar isso? Pode ser. E para fechar a mesa, Clara Sacco, cofundadora do Data Lab. Sim. Maravilha. Será que a gente consegue colocar os slides? Reduzir talvez um pouquinho a luz. Maravilha. Muito boa tarde a todos. É um prazer estar aqui hoje. Agradeço demais o convite para vir falar com vocês no tema de dados, proteção da privacidade. Me apresentando rapidamente para vocês, meu nome é Eduardo Magrani, eu sou coordenador do Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro, Senior Fellow pela Humboldt University em Berlim, onde eu terminei o doutorado no tema de regulação de internet das coisas e inteligência artificial. Então, vocês já viram que o papo dá muito pano para manga, né? Então, para a gente começar, assim que eu me entender com esse robô inteligente aqui, ver se vai. Foi. Acho que daqui funciona. Então, para a gente começar, é importante que a gente tenha a dimensão de que a gente já vive hoje em um mundo hiperconectado, com uma série de dispositivos conectados à internet, na maior parte das vezes, gerando dados a nosso respeito, vários desses dados considerados dados pessoais, sensíveis, e apesar da gente já viver imerso nessa hiperconexão, a gente não tem muita dimensão de como fica a tutela da nossa privacidade e dos dados pessoais nesse contexto de grande comodidade tecnológica. Esse mundo de dados, ele depende de uma interação constante entre humanos e máquinas. Será que eu vou conseguir fazer essa mágica aqui acontecer? Ops, pronto. Espera aí. E é claro que esse mundo de dados hiperconectado, ele traz uma série de benefícios também. Hoje a gente fala muito do poder dos algoritmos, e esses algoritmos poderosos, eles geram uma série de externalidades positivas, como os algoritmos do Google conseguiram prever o Ebola dias antes das autoridades de saúde internacionais, cruzando todo esse Big Data, como a gente costuma dizer hoje. Então, é claro que tem uma série de benefícios todo esse cenário que a gente vive. Mas existem surpresas também, e eu queria focar a minha fala principalmente na parte das surpresas. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos e viram que as crianças estavam ficando mal educadas vendo os pais interagirem com os bots domésticos. Quando os pais compram um robozinho nos Estados Unidos, como o Alexa da Amazon ou o Google Home, eles não imaginam que isso poderia desencadear um problema ético dentro de casa. Como é a forma pela qual a gente se comunica com esses bots domésticos? Por comandos imperativos. Alexa,
toque Frank Sinatra, Alexa, ligue a luz, assim como o Google Home. E as crianças estão reparando essa forma de interação e comunicação dos pais e estão reproduzindo esse discurso com seres humanos. Então, mãe, toque galinha pintadinha, mãe, apague a luz, por aí vai. E os pais jamais poderiam imaginar esse efeito no momento em que compraram esses artefatos conectados para dentro das suas casas. Então, eu quero focar minha fala em quando as coisas, esses artefatos conectados, começam a dar errado. Esses algoritmos, cada vez mais inteligentes, têm tomado decisões cada vez mais importantes em nosso lugar. Plataformas como o LinkedIn funcionam com algoritmos sugerindo conteúdo com base em todo o nosso Big Data, em todo o nosso profiling. Os algoritmos rastreiam um volume enorme de informações a nosso respeito e vão sugerir os próximos trabalhos, os próximos parceiros profissionais com base naquilo que eles acham que vai nos interessar. Em relacionamento amoroso, plataformas como o Tinder funcionam da mesma forma. Os algoritmos vão sugerir os próximos parceiros amorosos, sexuais, e fica cada vez mais difícil a gente saber o que não está sendo mostrado. O que está sendo deixado de lado? Será que os algoritmos do Tinder, do LinkedIn, do Facebook podem estar sendo discriminatórios, racistas, podem estar falhando e a gente não tem a menor ideia de como está havendo essa discriminação? Então, o cenário hoje vai mais ou menos nesse sentido, porque a maioria das plataformas que a gente acessa funciona através de sugestões de algoritmos com base no cruzamento do nosso Big Data. E Big Data somos nós mesmos. Isso deixa a gente preso em uma espécie de realidade customizada. Tudo que a gente acessa online, nos buscadores, nas redes sociais, são conteúdos feitos para nós. A gente acabou de passar por um ano eleitoral conturbado no Brasil e todo ano eleitoral eu tenho a certeza de que o meu candidato já ganhou de lavada, porque a minha timeline do Facebook é inteira a favor do meu candidato. Significa que eu estou preso em uma bolha. É a teoria do filtro bolha, ou filter bubble, em que o que a gente acessa é basicamente esses 50 tons de azul aqui, por conta das sugestões dos algoritmos, baseado em todo o rastreio digital que eles fazem de cada um de nós, e é cada vez mais difícil furar essa bolha aqui e saber o que não está sendo mostrado para mim nas timelines das redes sociais, em sites de relacionamento amoroso ou até profissionais. Essa curadoria feita por algoritmos com base nos nossos dados pessoais é uma curadoria invisível, muitas vezes aos nossos olhos. E eu imagino que poucos de vocês tenham se dado ao trabalho de entrar nas abas de privacidade, seja nos ajustes dos smartphones ou das redes sociais. Vocês teriam uma verdadeira surpresa se fizessem isso a partir de agora. Então, é uma sociedade orientada por algoritmos. O escritor best-seller Yuval Noah Harari, que escreveu Sapiens e Homo Deus depois, e agora escreveu 21 lições para a humanidade, no livro Homo Deus, ele tem um capítulo chamado A Religião dos Dados, ou dataísmo, dizendo que a humanidade, a partir de agora, passa a ter uma fé cega naquilo que os algoritmos acham que vão interessar as pessoas ou que acham que deva ser feito, com decisões cada vez mais importantes. Ele tem esse artigo, inclusive, que eu gosto muito, falando na perda do livre-arbítrio dos seres humanos para os algoritmos a partir de agora. Para não parecer muito futurologia, recentemente a gente teve um julgamento nos Estados Unidos, onde um juiz sentenciou uma pessoa criminalmente com base num report produzido por um algoritmo, que era o Compass. E quando perguntaram ao juiz como o algoritmo tinha chegado àquela conclusão, o juiz não sabia dizer. E a gente está falando de direito penal, que é o remédio mais amargo que a gente tem no direito. Esses algoritmos, ao contrário do que muita gente pensa, de que a tecnologia é neutra em si mesma, ou até num ponto de vista de determinismo tecnológico, os algoritmos, eles não são neutros e falham pra caramba.
Se vocês digitarem agora a palavra bebê no buscador do Google de vocês, imagino que não vai aparecer nenhum bebê negro no Brasil, o que não reflete a nossa realidade. Então, será que a gente não está vendo algoritmos discriminatórios, racistas? E mais, qual é o papel da empresa, a responsabilidade em reduzir racismo e discriminação? Porque é isso que a gente acessa cada vez mais na nossa realidade digitalizada. Tem um outro caso interessante, que envolve mais machismo. Se vocês digitarem agora a palavra bombeiro no buscador do Google, vocês vão ver esses homens bravos aqui combatendo fogo. Ao passo em que, se vocês digitarem no feminino a palavra bombeira, imaginem o que vai aparecer. São só fotos de fetiche. E uma vez, uma criança virou para minha orientadora de doutorado e falou: mãe, não existe mulher no exército. E aí ela falou: que isso, meu filho? Eu vou mostrar agora para você como existe, e digitou no buscador do Google, né? Mulher, militar, apareceu a mesma coisa, só fotos de fetiche. E ele virou para a mãe e falou: tá vendo, mãe, como eu tinha razão? E os jovens passam a se informar cada vez mais pelas esferas digitais. E como eu estou explicando para vocês, tudo que a gente acessa basicamente nessas plataformas está dentro desse filtro bolha e muitas vezes os algoritmos falham, podendo ser inclusive discriminatórios. Será isso um mero reflexo da sociedade machista, racista, discriminatória? Ou a gente consegue enxergar também uma culpa, uma responsabilidade da empresa que não conseguiu coibir esse tipo de discriminação? Nesse cenário, a gente tem uma série de riscos e vulnerabilidades de cibersegurança, privacidade e ética. Tudo que está conectado é vulnerável. Tudo que está conectado pode ser hackeado, pode ser invadido. Então, raro vai ser o caso da pessoa que não tiver os dados vazados a partir de agora, porque a gente tem tantos artefatos conectados que isso vai ser cada vez mais recorrente. Então, esse episódio aconteceu com o Uber, que teve os dados dos usuários vazados, 57 milhões de usuários, inclusive brasileiros, só que não comunicou esse vazamento aos usuários. Ficou com essa informação guardada por anos e só informou anos depois. Eu, como consumidor e usuário, eu gostaria de saber o mais rápido possível, em caso de vazamento dos meus dados pessoais, para poder tomar as minhas medidas adequadas para tutelar, para proteger os meus dados. E vocês já sabem que os dados pessoais são considerados o novo petróleo. Tem uma série de questionamentos sobre isso, porque petróleo é escasso, informação não, mas são cada vez mais valiosos. Esse é um statement do Fórum Econômico Mundial de 2011 e não deixou de ser verdade desde então. Se eu perguntasse a vocês quanto custam os seus dados pessoais, vocês saberiam precificar para mim? Em um ano eleitoral, quanto custa a informação do posicionamento político ideológico de vocês? Se vocês são de esquerda, de direita, se vão votar em um determinado candidato ou não. Porque foram essas informações que foram vendidas, por exemplo, para Cambridge Analytica, fazer manipulação daqueles eleitores que não tinham um posicionamento pré-definido, os swing voters, com uma capacidade de manipulação no processo democrático monstruosa. Esses algoritmos estão cada vez mais sofisticados. Para manipulação de processo democrático, uma consultoria como a Cambridge Analytica, ela sabe não só qual é o seu posicionamento político ideológico, mas sabe também quais são os seus medos. E trabalha com postagens em cima dos seus desejos e medos também. Daí que vem um poder muito grande de manipulação. Ou se eu perguntasse a vocês que empresas estão monitorando a localização de vocês nesse segundo, será que vocês saberiam responder? Essas informações, elas já são comercializadas, já são precificadas, não só no mundo digital, no mundo offline também. Recentemente, a gente teve um caso de um funcionário da C&A que vendia o cadastro dos consumidores e tinha uma tabela de preço de quanto custava cada informação. Então, quem menos sabe quanto custam e que dados são tratados e transferidos é o próprio titular dos dados,
né? É a própria pessoa que gera essas informações. E como esses dados são muito valiosos hoje, as empresas elas têm um afã muito grande de coletar o máximo de dados possível. Daí derivam casos como esse, em que as Smart TVs da Samsung, que vinham com microfone embutido, estavam gravando tudo que as pessoas falavam nas salas de estar, nos quartos, o tempo todo, sem que isso fosse informado ao consumidor no ato da compra da TV inteligente da Samsung. Então, by default, por padrão, a televisão ela cometia um abuso com os dados pessoais dos consumidores. Temos algumas regulações no Brasil para tentar coibir isso. Nós temos, por exemplo, o Marco Civil da Internet. Mas o Marco Civil da Internet não esgota toda a proteção da privacidade. O Marco Civil da Internet não define, por exemplo, o que são dados sensíveis, que são aqueles ligados à raça, etnia, opinião política ou dados de saúde também, para citar alguns exemplos para vocês. E o Marco Civil da Internet só funciona para as esferas digitais. E, como eu falei, a gente vê muitos abusos no mundo offline também com relação à nossa privacidade e nossos dados pessoais. Quando a gente contrata eletronicamente um joguinho de rede social, então, aqueles joguinhos clássicos de Facebook, de que casa do Harry Potter é você, qual personagem do Harry Potter você é, muitos desses aplicativos servem só para fisgar os seus dados pessoais, para poder monetizar em cima daquilo, porque ninguém se dá ao trabalho de ler os termos de uso desses aplicativos. Esses termos de uso que baseiam um contrato eletrônico como esse, são muitas vezes escritos para não serem lidos. E a gente não tem tempo, muitas vezes, para ler páginas e páginas e páginas de termos de uso em fonte 7,5 e linguagem de juridiquês, né? Como a gente diz. Nesse jogo Pokémon GO, de realidade aumentada, feito para crianças e adultos de gosto duvidoso, nos seus termos de uso, dizia que a empresa poderia ter acesso ao seu e-mail, inclusive fazer postagens em seu nome. Ora, essa coleta não tem nada a ver com o produto ou serviço que está sendo ofertado. Por que a empresa, no termo de uso, diz que pode ter acesso ao seu e-mail e fazer postagem em seu nome? Para poder coletar esses valiosíssimos dados pessoais. Isso significa que o modelo de consentimento digital, como a gente tem hoje, falhou. Esse modelo de consentimento é uma ficção jurídica, é uma falácia, porque a gente sabe que ninguém lê os termos de uso, simplesmente clica em eu aceito para usar de forma muito cômoda aqueles serviços digitais. E não parecem existir limites para essas práticas que a gente tem hoje de targeting, profiling dessas redes sociais, para fins de publicidade direcionada, que tem gerado uma conversão muito boa de consumidores. Mas se vocês acham que a situação já está desesperadora até aqui, a situação tende a piorar bastante nas próximas décadas. Eu aposto que vocês, em algum momento, já se depararam com questionamento se o celular está gravando o que a gente está falando no almoço, porque depois aparece uma publicidade direcionada logo em cima do que eu falei, ou se está lendo pensamento. Atenção a essa notícia. Facebook acaba de empregar 60 pessoas em um projeto sobre como ler o nosso pensamento. E outras empresas, como a empresa do Elon Musk, também não querem ficar atrás disso. E também têm desenvolvido projetos de como escanear os nossos pensamentos. E isso tem a ver também com a cultura da atenção, práticas de microtargeting, profiling do usuário também. O que pode dar errado a partir de agora, né, gente? Em termos de abuso com os nossos dados pessoais. Surgem na esteira dessa discussão novos direitos humanos. Se as empresas vão coletar o meu pensamento sem eu precisar digitar nada, que tal a gente pensar em direito à liberdade cognitiva, direito à privacidade mental, direito à integridade mental e continuidade psicológica? Era inimaginável pensar em direitos humanos como esse até 5 anos atrás. Eu que fiz mestrado e doutorado em direito constitucional, nunca pensei em trabalhar esse tipo de direito constitucional, né? A gente ainda estava com privacidade e liberdade de expressão.
Num cenário de internet das coisas, a gente tem um ganho de escala com relação aos abusos que podem acontecer com os nossos dados pessoais e um ganho de escala também de riscos de cyberataques. O Estado brasileiro está muito atento ao potencial econômico e social da internet das coisas, desse mundo de hiperconectividade. Por isso, está desenvolvendo um Plano Nacional de Internet das Coisas. Por esse slide, vocês já conseguem ver a quantidade de áreas que são tocadas por essa hiperconectividade hoje. A área de cidades inteligentes, veículos autônomos, smart homes, área de logística, área de saúde. Hoje, o novo relógio da Apple já faz uma série de diagnósticos médicos, né? E a gente não sabe para onde vão esses dados de saúde, que são os dados sensíveis. Indústria 4.0, cada vez mais automatizada, colocando em debate a substituição do homem pela máquina. Então, todas essas áreas são altamente impactadas, geram um potencial econômico positivo e até social também muito interessante, por isso que o Estado brasileiro está tentando desenvolver esse plano nacional, mas gera também uma série de riscos e a sociedade não está preparada para isso, porque a gente não construiu o primeiro tijolo dessa discussão, que é a capacitação digital. A gente simplesmente usa esses artefatos tecnológicos de maneira absolutamente acrítica, sem saber de fato o que está acontecendo. E, claro, isso tudo impacta a ética também, porque esses artefatos estão cada vez mais autônomos e menos previsíveis. A gente vê episódios como esse aqui, da Microsoft, que desenvolveu um bot de Twitter, que era a Tai, para interagir com usuários do Twitter de forma livre, com técnica de aprendizado de máquina, de machine learning, mas tiveram que desativar imediatamente esse projeto Tai, porque ela virou fascista, racista, nazista em menos de 24 horas, com capacidade de deep learning, de programar frases, mesmo sem que houvesse uma programação prévia dos engenheiros da Microsoft, mas interagindo com os usuários, a Tai acabou proferindo frases como essa: eu odeio feministas, todos deveriam queimar no inferno, e o Hitler não tinha feito nada de errado. Qual é a responsabilidade das empresas num cenário de máquinas cada vez mais autônomas e cada vez menos previsíveis e que interagem conosco o tempo todo? E esse cenário vai se aprofundar a partir de agora. Então, esse é o último questionamento que eu queria deixar, que é o grande desafio que o direito tem pela frente: quem é o responsável em caso de dano nesse cenário e como regular isso tudo. A última reflexão que eu deixaria é se a própria democracia consegue sobreviver a todo esse cenário de automação profunda. A gente acabou de passar por um ano eleitoral e todos os efeitos de fake news e de bots se demonstraram ser avassaladores. O direito não está preparado para esse cenário e nem os processos democráticos. Então, finalizo aqui a minha fala, vou deixar os meus contatos. O robô quer ficar preso nessa reflexão democrática. Ó, já vou conseguir, pronto. Então, como sugestão, se vocês quiserem de leitura, no meu livro Democracia Conectada, eu tenho um capítulo inteiro explicando o funcionamento dos filtros bolha. É um livro que fala dos impactos das novas tecnologias em processos políticos. Nas últimas semanas eu lancei o livro A Internet das Coisas, falando sobre essa era da hiperconectividade, os problemas de segurança, privacidade e todos os investimentos públicos que estão sendo feitos nessa área também. Todos os dois livros estão disponíveis, inclusive, para download gratuito na internet. Deixo aqui os meus contatos e agradeço demais. Obrigado, gente. Valeu, Edu. A gente vai fazer um formato com 3 falas curtas, depois a gente faz umas amarrações e, enfim, conclui as reflexões. O Edu vai ter que sair, mas a nossa ideia aqui é: reajam ao que ele trouxe e vamos reagir todos ao que os 3 também colocarem aqui para reflexão coletiva, tá? Boa tarde, gente. Primeiro, agradecer ao Colabora América pelo convite
Eu sou a Clara e eu sou do Datalab. O Datalab é um laboratório de dados e narrativas que existe desde 2016 no Complexo da Maré, aqui na zona norte do Rio de Janeiro, num território de contexto de inúmeras violações de direitos por parte do Estado. E aí por quê, né? Por que o Datalab e por que o Datalab na Maré? A gente, inclusive, partindo dessa premissa que é a da mesa, né, de dados como a moeda do século XXI, se é moeda, vamos distribuir. E a gente teve um entendimento político, né, a partir da nossa atuação política no mundo mesmo, de que é urgente, mais do que necessário, e cada vez mais necessário, que as ferramentas de trabalho com dados sejam democratizadas, né? É muito perceptível que quem tem acesso a essas ferramentas, que tem esses conhecimentos, ou até as discussões que a gente está fazendo aqui hoje, elas são restritas a grupos muito pequenos, muito específicos da nossa sociedade, né? Até essa mesa é um exemplo disso. Assim, né? A gente tem uma mesa só com pessoas brancas, 2 homens, uma mulher, e não é só um problema de curadoria do Colabora América. Esse é um problema de todos nós. E a gente acredita que, se a gente quer ter uma transformação no uso dos dados, se a gente quer utilizar essa produção dos dados também a nosso favor, se a gente quer usar isso como motor de transformação, a gente precisa que essas ferramentas saiam só do nosso arcabouço, né? Então, a gente atua em 3 eixos. Um é um eixo de formação. Como eu disse, a gente é um laboratório, então, além da gente estar em formação constante, muita coisa a gente faz sem nunca ter feito antes. Então, a gente tem uma rede muito importante que ajuda a gente nos nossos projetos. A gente também disponibiliza residências formativas, né? Que é quando a gente abre o Datalab e convida pessoas para trabalharem junto com a gente, para produzirem junto com a gente, para terem ideias junto com a gente. A gente tem um outro eixo de atuação, que é na produção de conteúdo. Então, hoje a gente tem um podcast, que é o Datalabia, que a gente tenta fazer algumas análises de dados a partir de temas que a gente acredita que são importantes, de um jeito mais informal, de um jeito que seja mais acessível. E a gente tem produções jornalísticas também, que hoje as nossas produções são majoritariamente jornalísticas, né? E um outro eixo de atuação, que é uma disputa que a gente está travando aí em cima desse conceito ainda, que é novo para a gente, que é novo para todo mundo, que a gente está entendendo como lida, descobrindo, que é a da geração cidadã de dados, que é sobre dados gerados por cidadãos de forma consciente, né? Inversa essa lógica do Big Data, da gente, enquanto produto, gerando dados sobre a gente mesmo o tempo todo, sem nem saber para quê, para onde vai, para onde vem, e que consigam dar conta de uma forma mais dinâmica e mais eficaz sobre alguns recortes de realidade. Então, nesse momento, por exemplo, a gente está fazendo um projeto que chama Cocozap, que é um mapeamento da situação sanitária, de saneamento básico da Maré hoje. A gente sabe que o saneamento básico é um problema muito sério, nas favelas, principalmente, né? A agenda prioritária da maioria das favelas do Rio de Janeiro. E a gente tem dados oficiais que muitas vezes não dão conta do que a gente vê lá, de quem vivencia o território, né? A gente tem situações muito extremas, né? De você estar passando na beira do valão, e o cano que sai da privada da pessoa dá aqui no valão, na rua. Então, você vê exatamente o momento que a pessoa deu descarga e o cocô dela cai aqui. E fora dos refluxos, acúmulo de lixo, proliferação de vetores. Então, a nossa ideia é fazer um mapeamento do saneamento básico da Maré, que seja independente do mapeamento feito pelo censo, para que, a partir daí, a gente consiga disputar a política, né? Porque dado a gente entende que serve para isso também, né? Dado serve para a construção de política pública, né? É como a gente consegue olhar para as realidades e, a partir daí, superar, transformar, enfim. E aí é um mote que a gente não pode perder também, né? E também, hoje, a gente está engajado
na CryptoFunk, que é um evento que vai acontecer dia 24 de novembro, na Maré. Inspirada nas criptofestas, que é um movimento que vem da Crypto Rave de São Paulo. Por que a gente resolveu fazer a CryptoFunk na Maré? Apesar de ser um debate que para a gente já está quase ficando batido, que todo mundo fala de dado o tempo todo mundo fala de privacidade, todo mundo fala em segurança, no Complexo da Maré, onde muitas pessoas, na verdade, que trabalham que são militantes por direitos humanos, que têm a vida exposta, que correm riscos de vida mesmo, né? Que não é nem o risco, meu Deus, usar o aplicativo de menstruação e saber se alguma empresa de saúde vai fazer o que com esse dado. É um risco mesmo físico, né? São pessoas que muitas vezes não têm nenhuma noção de como que a produção de dados ou algumas questões básicas de privacidade e segurança, e pessoas que eu estou dizendo, inclusive a gente no Data Lab, a gente está engatinhando nisso. A gente está nesse tema, a gente está imerso nisso, a nossa rede é de pessoas que pensam isso, mas a gente também ainda está engatinhando em termos de segurança de dados e privacidade, por exemplo. Então, como que é urgente e necessário que esse debate seja democratizado, porque tem vida de gente dependendo disso. O povo está preso achando que o risco que está correndo até hoje é grampo no telefone, sabe? Então, para além disso, como que a gente entende que essas questões estão diretamente ligadas à garantia de direitos mínimos, que são outros direitos que estão vindo, né, que a gente tem que garantir com essa mudança desse contexto, mas tem direitos básicos que hoje estão diretamente relacionados a essa produção, essa privacidade, esse compartilhamento de dados, né? Então, nesse sentido, a gente vai fazer a CryptoFunk na Maré no dia 24, que é para inserir esse debate, ampliar esse debate, democratizar esse debate, olhar ele a partir da perspectiva da favela e das pessoas que estão mais vulneráveis em termos de segurança e colocar esse debate dos dados e de segurança digital junto com segurança física e o autocuidado. Como que a gente pensa essas esferas todas juntas? Então, como que a gente pensa a gente, além de digitalmente, como que isso imbrica na gente fisicamente e na nossa relação com o mundo, e como são questões também da gente olhar para nós mesmos e para os nossos corpos, e o que a gente está produzindo e o que a gente está sentindo. Eu acho que são essas as provocações que eu queria fazer. Eu estou esquecendo de alguma coisa, mas daqui a pouco eu lembro. E vai ter como voltar e a gente conversa daqui a pouquinho. Só antes de passar para o Serginho, é interessante que o Edu... Bom, primeiro que eu achei muito legal que você trouxe um outro viés, completamente. O Edu trouxe um viés do direito, né? Acho que isso ficou bem perceptível. E você introduziu aqui uma metáfora econômica, né? Se é moeda, a gente quer distribuir. E não tenha dúvida que a dimensão econômica é muito pouco explorada na discussão sobre dados ainda. A gente cai facilmente na discussão. Como a gente acabou de sair de uma eleição hipermanipulada, a gente está falando muito da dimensão política, é fato. Mas, rapidamente, a gente volta para a dimensão do direito, sobre privacidade, guarda de dados, etc. Então, isso tem dominado a nossa agenda e a gente ainda fala pouco sobre a dimensão econômica. Então, muito legal que você trouxe isso. E o outro ponto é que o Edu encerrou a fala dele dizendo, ele usou a palavra capacitação digital, não sei se é a melhor, mas, enfim, foram as palavras dele. E ele estava dizendo sobre essa capacidade de controle que o usuário tem sobre os dados que ele produz, que são lidos, são apropriados por outros e geram uma série de externalidades e surpresas, para pegar as palavras dele também. E o que a gente conseguiu ver aqui é justamente trabalhos que estão atuando no local e que tentam desenvolver essas capacidades de controle. Também é uma agenda muito pouco explorada ainda. Quem fala das novas economias que podem emergir a partir desses dados, não é essa das grandes corporações, tem dito que a saída é pelo local. Então, acho que a gente vai poder falar um pouquinho disso, mas não deixa de ser provocação para o que o Serginho vai trazer agora. Mas tenho certeza que vai ser muito fácil todo mundo aqui encontrar muito conteúdo no viés de direito. Então, eu espero que depois,
a gente aqui consiga explorar mais essas dimensões que aparecem pouco em mesas como essa. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu vou trazer, eu não tinha combinado com ele, mas eu vou começar pela dimensão da rede, mais do que eu chamo de economia da comunicação, né? Queria que você botasse o segundo slide, sumiu aqui. Bom, o segundo, por favor. O que aconteceu foi o seguinte: em geral, a internet, ela inverteu os fluxos de comunicação, tá? Na internet, eu vou ficar aqui de lado, que tem uma luz bem na minha cara aqui, desculpa. Na internet, o difícil não é falar, o difícil não é postar um conteúdo, o difícil é ser ouvido, é ser visto. Então, isso gerou uma alteração no que a gente chamava de economia da difusão para a economia da atenção. O que é mais importante na internet é concentrar as atenções. Isso é a coisa mais difícil. A outra tela, por favor. E isso deu muitas esperanças. A outra tela, por favor. Isso deu muitas esperanças nessa possibilidade de postagem irrestrita de conteúdos, que a internet ela seria democratizante apenas, que o lado da vigilância, o lado do controle, a gente tinha deixado, não era uma preocupação da maioria das pessoas. A internet trazia mais a utopia e não a distopia. E aí, a outra tela, por favor. Aí o que acabou acontecendo foi que nós vivemos um processo de alteração. Quando a gente fala da internet, a gente muitas vezes fala como se fosse uma coisa única, com uma história única. Não é verdade. A internet, ela passou de uma rede distribuída, ela veio nos anos 2000 com a blogosfera, que continuava distribuída. Era muito difícil você concentrar atenções no mundo dos blogs, tanto é que os blogs faziam clusters para que um replicasse as coisas do outro. Só que aí surgiram as grandes plataformas. Sabe o que aconteceu na internet? Aconteceu que as pessoas puderam se encontrar mais, as plataformas passaram a concentrar atenção de uma maneira jamais vista. Hoje o Facebook tem 2 bilhões de usuários, e essas plataformas, elas não são a internet distribuída. Elas são uma rede verticalizada, completamente verticalizada. Elas alteraram a arquitetura da internet. E aí, elas são operadas por sistemas algoritmos preditivos, que pode parecer um palavrão. O que é isso? Ela é operada, ela é gerenciada não por humanos. Ela é gerenciada por algoritmos que são rotinas logicamente encadeadas, que definem quem vai ver uma determinada coisa. Então, elas controlam o nosso olhar, elas controlam a nossa atenção. E elas geram uma esfera pública muito diferente do que todas as que a gente já teve contato. Ela gera uma esfera pública automatizada, completamente vulnerável ao que alguns pesquisadores estão chamando de tecnologia de modulação de comportamento. Eu queria diferenciar rapidamente o que é modulação de manipulação. Manipulação é um termo que ficou muito comum, muito popular na sociologia funcionalista da comunicação. Mas a manipulação, ela tem diversas teorias, desde a bala mágica até da agenda setting. A gente não tem tempo aqui para discutir, mas a manipulação, ela se faz pelo discurso. Agora eu pergunto a vocês, quem faz o conteúdo do YouTube? Quem faz o conteúdo do Facebook? Quem faz o conteúdo das redes sociais? São os seus usuários. Aí você poderia dizer, bom, se são os usuários, então essas plataformas não têm poder de controle nenhum. Aí que está o engano. Elas têm um poder de controle muito maior do que o controle do discurso. Sabe o que elas fazem?
elas fazem a modulação do comportamento. Elas têm um encurtador da realidade. Elas orientam o seu olhar. Quando você faz uma visualização na sua timeline, quem definiu o que foi para a sua página é o algoritmo do Facebook que definiu. Nós, portanto, estamos completamente à mercê de uma definição de algoritmos que têm parâmetros que foram organizados pela corporação que organizou esses algoritmos. Então, na verdade, não é nem tanto uma inteligência artificial, uma máquina que tomou decisões autônomas. Vou pegar o exemplo do algoritmo chatbot da Microsoft, que o Bruno aqui tinha falado. Por que ele... Por favor, pode ficar na outra... Isso, obrigado. O que aconteceu com aquele chatbot? Teve uma definição, isso é que ninguém fala, a Microsoft definiu que ele seguisse a comunidade de gamers. Sabe o que aconteceu? Sabe quem é essa comunidade? É uma comunidade que tem uma cultura política homofóbica, racista e etc. Então, obviamente, o chatbot, ao seguir aquelas orientações, ele só poderia ser nazista. Então, na verdade, é preciso tomar cuidado em dar tanto poder ao machine learning, ao deep learning. É muito cuidado, porque ele se reescreve. O algoritmo de aprendizado de máquina não é determinístico. Ele se reescreve, só que ele se reescreve dentro dos parâmetros dados por uma corporação. Então, essa ideia de que quanto mais se usa os algoritmos, mais nós ficamos refém da máquina, nós temos que fazer uma ponderação. Não é bem assim. A gente pode sim definir finalidades e parâmetros. Por quê? Dito de outra forma, um algoritmo que dirige o carro autômato, ele não vai controlar o computador da NASA, ele não vai sair mexendo com tudo, ele não tem esse poder, simplesmente pelo fato de que ele está limitado a um hardware e a uma série de definições. Essa é a situação dos dados aí, para eu ir para os finalmente. Isso aqui é economia de dados no mundo hoje. Tem uma empresa dessas 4 que faturou em 2016 215 bilhões de dólares, que foi a Apple. A Apple tem mais ou menos a metade do seu faturamento vindo ainda de hardware e software, só que a outra metade já vem de dados pessoais. Dê uma olhada na Amazon. A Amazon é uma empresa de logística, de nuvem. Ela tem uma pequena fração que vem da venda de produtos e de logística de livros, mas ela é uma empresa de dados. Você pega o Google, 90 bilhões, é uma empresa que é exclusivamente, praticamente, quase 96% disso são dados pessoais. E o Facebook é praticamente 98%, ele manipula dados pessoais e nos vende em amostras. Eu não gosto do termo bolha, porque bolha fica parecendo que a gente só fica numa bolha. E nós ficamos o tempo todo sendo colocado em amostras de quem nos compra. Ou seja, de quem compra os nossos perfis. Então, sabe o que acontece? Somando só o faturamento em 2016 dos 4 grandes, Apple, Amazon, Google e Facebook, olha o número que dá, 469 bilhões. A outra tela, por favor. Esse número, se comparado com tudo que foi produzido no Brasil e vendido no ano de 2016, que foi 1,7 trilhões, significa 26% do PIB brasileiro. 4 empresas onde já o principal faturamento delas advém de dados pessoais em amostras. Então, é para você ter uma dimensão do que nós estamos falando. A economia de dados pessoais é a principal economia já da economia informacional. Por isso que quando o pessoal do Data Lab fala de fazer um outro tipo de projeção de dados e de produção de dados, é uma coisa fundamental, porque nós vamos começar a disputar. Mas a gente não pode ter ilusão. Esse tipo de coisa é um número absurdamente gigantesco e nós precisamos entender que isso está sendo feito com Big Data, ou seja, cruzamento de dados, e está sendo feito com inteligência de máquina, em especial
Machine Learning e Deep Learning. A outra tela. Bom, aí vocês poderiam dizer assim, mas como é que você sabe que os algoritmos fazem tudo isso que a gente está dizendo que eles fazem? Eu sou pesquisador de redes digitais e desse problema. Então, eu queria que você trocasse, por favor. Ele não está me ouvindo. Mas tudo bem. Obrigado. Desculpa. O que acontece é o seguinte. As patentes é uma figura de propriedade intelectual que as empresas usam para poder, principalmente, evitar o compartilhamento do conhecimento sobre os seus produtos. Só que elas, então, escrevem um documento que antes era exclusivamente de aplicação industrial e que, no caso dos Estados Unidos, não é. As patentes nos Estados Unidos recaem sobre algoritmos, formulações matemáticas e científicas. No Brasil, a gente não aceita patente nem de algoritmo, nem de software, nem de formulação científica. Mas lá se aceita e é um mercado bilionário. Então, vamos lá. O que a patente traz? Ela diz por que a empresa está mantendo aquela patente. Ela contratou técnicos para escrevê-la, para descrever a tecnologia, e ela pega e tem um escritório de advocacia para enfrentar a luta e manter aquela patente com ela. O que aquela patente lhe dá? O direito de usar aquela aplicação durante 20 anos sem que ninguém possa usar. Então, a patente foi o jeito que eu e outros pesquisadores encontramos de entender como funcionam os algoritmos. Porque o algoritmo é fechado. Então, como é que eu sei que ele funciona do jeito que eu estou falando? Eu sei agora porque eu fui atrás das patentes do Google, Facebook e dessas empresas. Eu vou mostrar só alguns exemplos para você entender por que os dados pessoais são o alimento desses algoritmos. Então, vamos lá. Obrigado. Essa patente aí, ela é a patente, está o número dela ali do canto superior direito, o nome dela aqui no canto superior esquerdo, e essa é uma patente de conteúdos em redes sociais usados para indicar o seu grau de aborrecimento, certo? Então, como é que ele faz isso? Pode trocar, por favor. Ele coleta a sua expressão facial e aí ele rastreia a sua posição de olhar a partir do aparelho celular e ele cruza com outros dados, identificando se o usuário está interessado no conteúdo que a plataforma está apresentando para ele ou não. Então, isso é feito no seu aparelho celular. Essa patente é uma patente que pode estar sendo empregada não só por uma rede social, ou mais que uma rede social. A segunda, por favor. Essa patente aqui, ela dá sugestões automáticas de conteúdos para aplicação. A outra tela, por favor. Ela coleta dados, então ela pega os dados do teu GPS, os aplicativos que estão conectados a ele, calendário, mídias sociais e outras coisas, e o objetivo dela é criar conteúdos e sugestões de respostas para serem inseridos nas conversas dentro de aplicativos que possuam a opção do envio de mensagem. Você já deve ter visto, e tem gente que não acha isso um problema, tá? Mas eu só estou dizendo que o robô e o algoritmo faz isso. Quem tem Gmail já tem uma versão dessa patente. Vocês devem ter visto que o Gmail já pega um e-mail seu e já te dá 3 alternativas de resposta. E são respostas inteligentes. Não são respostas sim ou não e tal. Ou seja, eles têm uma leitura inteligente disso. Isso não assusta ninguém, porque nós entregamos prazerosamente os nossos dados para grandes corporações e nós não achamos que isso tem algum problema. Então, isso para nós não nos assusta. Por isso que o Deleuze chama a nossa sociedade de sociedade de controle e não de sociedade disciplinar. Porque se há 50 anos atrás eu dissesse para você que se você entregasse todos os seus dados, o que você acha do seu chefe, do seu trabalho, da palestra que você está assistindo, da sua namorada, do seu namorado, do seu marido, sei lá o quê,
Você falaria, é claro que eu não entregaria isso para uma corporação, mas hoje a gente entrega, porque essas corporações dão para a gente muitas coisas que nós consideramos que nos tornam mais inteligentes, felizes, articulados, rápidos, e a gente entrega para eles o quê? A nossa subjetividade e a nossa alma. Ou seja, nós somos modulados o tempo todo. A outra patente, aí eu termino, essa tá boa. Essa é do Yahoo, tá? É que o titular ali, original, assign, ele é o Yahoo, significa o dono da patente hoje. Então, é uma patente para descobrir quem são as lideranças na rede social. Essa patente, por causa das conexões, se você ler, você vai ver quem que eles vão considerar lideranças de opinião dentro daquela rede. Essa patente eu considero bastante complicada, mas ela está aí, disponível. Uma outra, por favor. Essa é a definição de envio de anúncios, né, com base no teu humor e na sua personalidade. Então, ela tenta obter muitos dados de você, né, nos bancos de dados, aí eles vêm conforme o seu grau prioritário de estado, né, que a gente chama de humor, e também o seu traço principal de personalidade. Aí, os esquemas de publicidade são distribuídos dentro do Facebook com base nisso. E a outra, por favor. Essa é uma variação também da definição de personalidade. Eu queria ir para o final. A outra. Essa daqui é da Samsung, tá? Olha lá, do lado direito abaixo. E essa é um método para determinar o seu estado mental usando um aparelho Samsung. Essa patente é muito curiosa, você pode ir para o outro da tela, pelo seguinte, eles discutem nessa patente por que a biometria facial é enganosa para quem está analisando os algoritmos de análise. E aí, eles dizem que o correto é considerar uma série de outros elementos que você vai utilizar para determinar o seu estado mental. O estado mental para eles, na verdade, é seu estado emocional, tá? Eles usaram o termo mental. E aí, o que acontece é o seguinte, esses são alguns itens que se usa, tá vendo, ó? O jeito, a extensão do seu texto, o jeito que você aperta o teclado, o chacoalho que você faz na máquina. Então, tudo isso é apreendido pelo algoritmo, cruzado com o banco de dados e gera uma série de informações sobre você. Bom, e aí eu queria dizer o seguinte, o que isso significa? Isso significa uma série de obtenção de informações de cada um de nós, com o objetivo de modular o nosso comportamento e monetizar grandes plataformas. A minha pergunta é o seguinte, como que isso foi usado nessas eleições? Como isso foi usado na democracia? Como isso está sendo usado em função da garantia do nosso convívio social? É possível dizer que nós podemos conviver com algoritmos tão opacos, tão distantes, algoritmos que não permitem que a gente saiba nem a sua existência? A minha pergunta é essa, será que nós podemos conviver sem regulamentar isso? Será que é possível aceitar tantas intrusões e uma enorme economia de vigilância como essa que foi construída, ou está sendo construída? A minha questão é essa. E aí eu te digo, eu acho que a gente tem que pôr limites nas corporações. Eu acho que a gente tem que pôr limites. E um dos limites é a transparência, mas não é o único. E aí eu queria terminar dizendo o seguinte, um algoritmo de aprendizado de máquina, ou um algoritmo genético, ou um algoritmo deep learning, ele se transforma com o seu uso, é verdade. Mas veja, ele tem parâmetros e tem finalidades. Afirmar que eles, os técnicos, as empresas que criaram esses algoritmos não têm mais controle sobre eles, eu acho que nós não deveríamos aceitar. Vários cientistas da computação, já tem vários manifestos no mundo, que dizem que nós não podemos aceitar esse tipo de argumento, porque esse argumento é da responsabilização da máquina
e do software e a desresponsabilização total daqueles que ganham dinheiro com isso. Então eu queria dizer o seguinte, uma inteligência de máquina pode sim ser delimitada e pode servir aos nossos interesses, mas isso tem que estar dentro do projeto original e isso se chama Privacy by Design. Nós temos que exigir a privacidade inserida nos projetos de tecnologia. Não aceito essa ideia que a máquina é autômata e que ela faz tudo dela. Ela faz tudo dela porque nós a desenhamos para fazer assim. Assim como eu insiro na tecnologia normas de segurança, eu devo inserir normas de privacidade e de direitos humanos. É isso que eu vim defender aqui. Obrigado. Valeu, Serginho. Complementando, não, tranquilo. Complementando, e não aceite o discurso oficial que está sendo colocado agora, no pós-eleição, de que essas plataformas não conseguem controlar conteúdo e a manipulação, né? Eles estão já tentando convencer a gente de que é impossível fazer isso, ou de que eles não o fazem em respeito à liberdade de opinião, o que é uma excelente maneira de já fugir das multas que eles estão merecendo, né? Se a gente chegar à conclusão de que há alguns limites, é óbvio que a gente está dizendo que vai ter responsabilização, inclusive financeira, multa. E aí o que a gente pensou para esse finalzinho, né? Acho que tem uma dimensão ainda que a gente pode caminhar um pouquinho mais para, inclusive, que todo mundo que está aqui não saia com um sentimento que tem sido predominante em mesas com esse tema, que é aquele assim, quando a gente ouve tudo que a gente ouviu aqui, é difícil você não ficar meio... a gente fica meio incomodado, né? Parece que a gente em 10 anos caminhou de uma utopia cega pela internet e como ela mudaria a política, a democracia e tudo mais, para uma distopia completa em que agora a gente fica convencido de que, cara, na verdade tinha que destruir toda essa tecnologia, né? Tinha que bombardear tudo e voltar a mandar carta. E com certeza não é o que a gente quer compartilhar, né? Nem esse sentimento e nem essa visão. Talvez agora, com a confirmação de aspectos dessa distopia, que a gente pode fazer o melhor diagnóstico e ter o melhor plano de ação possível, né? Então, acho que a gente tem que falar um pouco dele. Mas aí eu separei 4 frases dos 3 que eu acho que foram muito interessantes. Vou começar com uma das últimas frases que você falou, que é: nós entregamos com prazer os nossos dados. Com certeza, a discussão de privacidade não pode ser ingênua. As pessoas elas querem privacidade, sim, mas elas querem os inúmeros serviços que melhoram a nossa vida, que mudam a nossa vida. E eu entrego com prazer os meus dados para não ficar preso no engarrafamento. Eu entrego com prazer os meus dados e eu poderia elencar aqui uma série de serviços que já existem. Imagina os que estão por vir. Então, é fundamental a gente entender que nós entregamos com prazer esses dados. Nós usufruímos com prazer a economia que está emergindo. Nós queremos essa economia, inclusive. Esse é um ponto. Agora, se a economia, né? O Edu fez uma pergunta: quanto vale os seus dados? Ele não contou um episódio bem interessante que aconteceu há pouco tempo. Um ativista fez um leilão vendendo os dados dele. Ele exportou todos os dados dele e falou assim: eu quero saber quanto vale. Quem quer comprar todos os meus dados pessoais? E aí ele ganhou ali, acho que 60 e poucos dólares, alguma coisa assim. Foi só simbólico para mostrar. O Edu trouxe essa pergunta aqui e acho que a gente teve a melhor frase dos últimos tempos que eu ouvi, que é: se dado é moeda, a gente quer redistribuir, a gente quer distribuir. Você traduziu claramente qual tem que ser a visão, em especial da esquerda, nessa agenda de discussão sobre dados. A esquerda não tem que discutir dados do ponto de vista só dos direitos que estão sendo feridos e da privacidade que precisa ser recuperada. Se a economia desse século é a economia de mineração de dados, a gente tem que discutir redistribuição dessa renda. Essa é uma outra frase que eu achei muito
forte. Então, a outra é de que ameaça direitos, que o Edu trouxe também. Aí, o que eu pensei aqui? Acho que eu quero devolver para vocês dois com uma última provocação, mas como a gente tem tempo, eu queria que todo mundo pudesse sentir nesse momento, como os dois, pudesse... Aí a gente tenta, se não der, se ficar um caos, a gente aborta, porque se todo mundo quiser falar, obviamente que não vai dar. Mas se algumas pessoas quiserem trazer reflexões nesse sentido, está feito o convite. Curtas, como eles também, mas o ponto é, qual é a utopia possível de construir, dado esse cenário distópico que está se confirmando, que já está bem real para a gente? Localizando melhor. Nessa economia de dados, de mineração de dados, algumas perguntas. Quais são os limites que podem ser colocados na defesa desses direitos? Quais são as regulações econômicas que a gente está vislumbrando para redistribuir essa renda? Porque aí a gente está dizendo que a gente quer essa economia, mas a gente quer colocar limites e regulamentar como ela vai se dar. A gente quer colocar, então, o Estado, talvez, para definir as regras, não só de privacidade, mas de como é o comércio desses dados. E aí, para que isso? Talvez a gente precise que essa economia não seja uma economia que funciona apenas para a construção de grandes corporações, para a concentração de capital em grandes corporações. Talvez a gente esteja dizendo que agora é possível construir economia local, de novo, mas agora uma economia local fundada na mineração de dados, já que é possível que as pessoas sintam cada vez mais que elas são donas desses dados e devem ser remuneradas por eles, inclusive. Ou seja, se o Estado, além de tudo, construir infraestruturas públicas, além de taxar, construir e subsidiar a construção de infraestruturas públicas e de softwares a partir desses subsídios, vai ter um barateamento muito grande para que o local se aproprie também. Porque senão a gente vai sair daqui com duas sensações. Primeiro, a gente é mero consumidor na economia que está vindo por aí. Tipo, eu vou usar aplicativos que grandes empresas fazem. 2, esses aplicativos vão devassar a minha vida, eu não vou ter privacidade nenhuma. Então, a minha pergunta é, quais são os limites para essa privacidade, mas o que, do ponto de vista econômico, a gente tem que fazer para que a gente não seja consumidor, e muito menos os nossos filhos, para que a gente possa enxergar a economia de mineração de dados numa economia em que a gente pode ter um papel produtivo, né? Quem quiser contribuir ou trazer alguma coisa, já tiver refletido sobre isso, eu vou pedir para, além de levantar a mão, chegar aqui e eu vou fazendo uma linha, beleza? Então, com os dois. Quanta coisa, né? Assim, gente, é porque eu vou ser bem comunista agora. Essa questão dos dados, dos algoritmos desenfreado, é porque é a expressão máxima do tempo que a gente vive, do momento do capitalismo que a gente vive. Quem quer bancar, quem quer regulamentar, quem banca grande corporação no mundo hoje? Essa gente faz o que quer. Não é só com os nossos dados, com o algoritmo, com o caramba 4, é com o meio ambiente, é com a vida das pessoas, entendeu? Então, esse é mais um dos problemas da falta do sistema econômico que a gente vive. Ninguém banca grande corporação. E são elas as grandes responsáveis pelo caminho que o uso dos dados está tomando, entendeu? Então, não tem muito... arrochar essa gente. Agora, quem vai fazer isso, eu não estou vendo quem vai fazer. Agora, é claro que a gente fica paranoico. E aí é isso. Quando eu falei que dado é moeda e a gente tem que distribuir, é mais do que a renda e a riqueza que esses dados geram, né? Mas é como que a gente distribui, inclusive, as ferramentas que conseguem construir esses mecanismos de geração de riqueza a partir dos dados. E aí, riqueza na sua forma mais ampla aqui, né? Não só monetária, enfim. E é claro que a gente fica assustado e apavorado. É um cenário muito apavorante. Mas, ao mesmo tempo, é um cenário que me instiga muito, assim, também, sabe? Eu acho que o Data Lab também está no mundo por causa disso. Porque, cara, se deu certo para o Bolsonaro, eu quero que dê certo para mim também. Se está dando certo para um monte de empresa aí, eu também quero que dê certo para a transformação social do jeito que a gente acredita e para fortalecimento da democracia. Agora... é claro que isso não é simples e é claro que eu não quero fazer da forma com que estão fazendo, que a gente precisa de
estabelecer normas éticas mínimas democráticas. Então, não é exatamente da forma que está sendo feito. Mas a gente precisa hackear isso, sabe? E aí, é claro que a gente precisa pensar isso legalmente, a regulamentação, enfim. Mas eu acredito aí na nossa atuação pelas brechas, eu acredito na nossa capacidade de hackear isso, eu acredito que cada vez mais a gente tem que pensar isso politicamente e democratizar esse debate, porque senão a gente vai perder esse debate, vai ser mais um debate que a gente vai perder. Mais um. Agora, por exemplo, a gente perdeu para a direita ultraconservadora o debate de democratização da informação e de democratização da imprensa. Isso virou, sei lá o quê, na cabeça das pessoas. Que é isso, a Folha de São Paulo virou comunista. Entendeu? Então, a gente precisa ampliar esse debate, a gente precisa levar esse debate para a juventude, a gente precisa levar esse debate para as escolas, a gente precisa levar esse debate para os movimentos sociais. Inclusive, se a gente quer alternativas e soluções para eles, não vai ser a partir da gente. Enquanto isso não for democratizado e apropriado pelas pessoas, por um número maior de pessoas, pela população dos territórios populares, das favelas, pelas mulheres, pela população negra, a gente não vai encontrar alternativa. A solução não está na gente só. Enquanto esse debate não for democratizado, a gente vai ficar batendo cabeça só entre a gente. É isso que eu acho, mais ou menos. Então, a situação que a gente vive é bastante complicada quando você olha o tamanho das corporações. Mas quando você olha as possibilidades que a gente tem de aprender a usar as tecnologias e inverter o seu sentido, a gente ainda tem esperança. Mas nós vamos ter que levar muito à frente a ideia de democratizar as linguagens que permitem construir as tecnologias mais avançadas. Eu estava falando hoje à tarde numa conversa o seguinte: eu não acredito em vencer hoje essas corporações que fazem a destruição do meio ambiente, que fazem o desrespeito aos direitos humanos, que financiam políticos corruptos e que tudo mais. Eu não acredito que a gente os vença sem ter o uso de tecnologias tanto quanto eles usam. Sabe por quê? Porque enquanto eles estão tentando modular o nosso comportamento e a gente acha que isso não faz nenhum problema, isso faz problema. Isso gera uma série de dificuldades. Talvez não para você, mas faz para aquele que você tem que ligar na defesa do seu próprio direito. Então eu vi gente apoiando a destruição dos seus próprios direitos. Se isso era feito só com o discurso, com ideologias, hoje é feito com modulação de comportamento, é feito com a orientação do olhar das pessoas. Então, nós temos que disputar isso. E nós temos que disputar isso não só usando as plataformas deles, nós temos que tentar criar as nossas plataformas também. Porque utilizar só o terreno deles, a chance da gente vencer é bem diminuta. Nós até estamos fazendo mágica. Nós estamos conseguindo colocar parâmetros nessa onda de violência que eles querem, num país que não acertou contas com a ditadura militar, que não acertou conta com a escravidão, que não acertou conta com o racismo, que não acertou conta com a homofobia, não acertou contas com nada. Aí a gente fica surpreso porque de repente surge uma onda avassaladora por dentro dos dutos subterrâneos do WhatsApp e que vão contaminando o nosso tio, primo, família. E a gente dizia, vamos abandonar o WhatsApp porque lá não dá para a gente conversar com ninguém. E foi lá que foi feita a campanha, foi lá que foi distribuído o ódio, mas foi distribuído com Big Data. Não se iludam, não foi o carinha sozinho lá, foi distribuído com tecnologias de modulação. E nós ficamos ali olhando. Então, para a gente recompor parâmetros de realidade e voltar a ter um debate, e voltar a poder construir esse acerto de contas com aqueles que são contra a diversidade, que são pela violência pura, para a gente reconstruir, eu acho que nós vamos ter que usar muita tecnologia.
Não é só a tecnologia que resolve, mas eu queria dizer a vocês, sem a tecnologia, nós vamos perder. Mas nós podemos ganhar, porque tem muita gente boa do nosso lado. Eu conheço muita gente boa de machine learning do nosso lado. Eu conheço muita gente boa de cultura hacker que é do nosso lado. Então, o que nós estamos esperando? Nós precisamos usar tudo isso em função da diversidade. A diversidade contra o totalitarismo é fundamental. Então, eu acredito muito nisso. Mas, para que a gente democratize esse debate, não se iluda. Você precisa mostrar que quem chega para você e fala, eu dou os meus dados, quem não deve não teme, fala o seguinte, você perdeu economicamente, sabe por quê? O convênio médico vai custar mais caro para você, a previdência vai custar mais caro, os juros vai custar mais caro. Por quê? Porque se você se esconder, não é porque você teme alguma coisa, porque você é criminoso, é porque você não é bobo, não é trouxa, porque você não dá os seus dados para as corporações. Numa negociação, quando um lado tem todas as informações e o outro não tem nenhuma, você, que é desse lado que não tem nenhuma, perdeu. Entendeu? E não é o teu vizinho que sabe que você está enforcado e precisa vender o carro. Aí o teu vizinho compra o carro mais barato, mas te dá uma colher de chá porque ele é ético. Corporação, vocês me desculpem, por mais que tenha aí responsabilidade social, corporação, principalmente que trabalha com dados, se tem uma coisa que está longe delas, é a ética. Então, não entregue seus dados. E não entregue em defesa da sua vida e da sua economia, porque senão você vai pagar tudo mais caro e vai perder muito. Então isso precisa dizer, isso precisa mostrar, porque não é distópico, mas infelizmente é a realidade, e tem que mostrar. Porque se não mostrar, você não vai conseguir convencer as pessoas a prestar atenção nisso. Força! Bom, acho que essa é a minha deixa também, me conecto super a esse discurso e quero dizer, antes de qualquer coisa, que não está sendo fácil sentar aqui, porque é uma máquina de lavar. Agradeço todas as provocações aí que vocês fizeram, porque realmente eu me sinto muito inquieto a partir dessas provocações, porque eu estou muito imerso nesse contexto, principalmente falando de dados para impacto social. Meu nome é Bruno Evangelista, eu sou de Florianópolis, trabalho em uma organização chamada Social Good Brasil, o SGB aí para os íntimos, e a gente, desde 2012, vem fazendo um trabalho de pensar a tecnologia como que a tecnologia pode ser usada para impacto positivo na sociedade. Então, o que costuma acontecer naturalmente é a narrativa do surgir uma nova tecnologia e as pessoas terem a tendência de levar para um lado Black Mirror, né? um lado distópico, um lado onde essa tecnologia cai nas mãos erradas, e muito disso a gente ouviu aqui hoje. A gente provoca a narrativa oposta, ou seja, como a tecnologia pode cair nas mãos certas para impactar e dar escala e transparência a desafios da nossa sociedade aí, dentro de saúde, educação, democracia e tantos outros. Especificamente, lá em 2012, a gente começou falando de mídias sociais, porque naquela época era o tema, né? Então, poxa, como que as mídias sociais podem gerar mais engajamento para causas sociais e tudo mais. Hoje a gente fala de dados, especificamente. Esse ano a gente começou um movimento muito forte que culminou no movimento de dados para impacto, um movimento chamado Movimento Data for Good, que nasce nos Estados Unidos e principalmente tem como objetivo dedicar recursos, tanto recursos humanos quanto recursos de processamento de dados, para que organizações da sociedade civil, institutos e fundações que atuam com impacto socioambiental pudessem utilizar também desses recursos para, de novo, dar escala, transparência e acesso aos seus desafios nas suas organizações. O que eu deixo aqui nesse centro, e me conecto muito com esse desafio que a gente tá encontrando agora, é que, claro, tem várias reflexões que vêm junto com isso, mas uma principal a gente percebeu que, precisamos formar mais lideranças analíticas, ou seja, se a gente está dizendo que o presente é de dados, o futuro vai ser analítico, ou seja, olhar para isso com uma certa inteligência e entender como tomar decisões para o bem e para o mal, positivas, negativas, que dão mais acesso, que dão menos acesso.
E principalmente que eu acredito assim, eu tenho bastante esse sentimento de impotência diante certos temas que a gente fala aqui, porque não necessariamente eu sou a pessoa mais técnica, a pessoa que entende dos algoritmos mais profundos, não estou imerso em uma grande corporação, não tenho os maiores recursos de processamento do mundo para trabalhar hoje. E é justamente essa questão da liderança que eu trago. O paralelo que eu faço em relação a isso é um paralelo com o direito. Imaginem dados e direito em duas dimensões lógicas paralelas. Ou seja, no direito a gente percebeu que a falta de lideranças que trouxessem temas como diversidade, temas como acesso, temas como transparência, dentro do direito, e aí eu trago que os algoritmos também se conectam muito às leis, porque essas leis estão sendo constantemente revistas e questionadas, e sofrem problemas também, e sofrem questionamentos. Eu acredito que algo parecido vai acontecer também no nível de dados, mas a gente tem a possibilidade de trazer isso para antes na história. A gente demorou um certo tempo, demorou certos anos, para ter crises de democracia muito sérias no nosso país e no mundo também, em outros casos. Mas a minha pergunta é, como que a gente pode formar mais cedo líderes analíticos que vão causar a transformação dentro de organizações, que não é a tecnologia que transforma, a tecnologia é meio. A gente tem que investir muito em desenvolvimento humano para ter a governança dessas tecnologias. E como a gente forma esses líderes analíticos para estarem dentro de organizações, e organizações empresas, organizações privadas e organizações de impacto socioambiental também, para que eles possam causar essa transformação e transformar esse modelo mental que existe e é predominante. Então, essa é a reflexão que eu deixo, essa é a pergunta que eu coloco aqui no centro. Oi, gente, eu sou Anne Caroline. A fala da Clara, né? Ela me lembrou muito um seminário do Fundo Elas que rolou no Museu do Amanhã para celebrar o edital. E aí, lá foi logo na semana, esse seminário foi na semana que ocorreu enfim, a tragédia com a Marielle, né? E aí muito se levantou a discussão, porque era um edital de mulheres nas exatas para fomentar isso. E como que se forma mais Marielles, né? Marielle é uma mulher que veio da maré, potencializada com, enfim, fez mestrado, conseguiu uma carreira acadêmica, depois foi para a carreira política. Mas, independente desse viés, ficou aquela pergunta, como que se forma mais Marielles? E aí eu sou, gente, de novo, eu sou a Anne, eu sou do Complexo da Penha. Eu fiz ensino médio de formação de professores, fiz graduação de ciência da computação, agora eu faço tecnologia em jogos digitais no interior do estado. Então, eu, como uma pessoa da Penha, indo estudar tecnologia no sul fluminense e voltando aqui no centro da cidade para um evento para participar, basicamente, de palestras de tecnologia, que é o meu viés. E aí, lá no Museu da Manhã, eu falei isso, gente, nesse momento, no momento que estava tendo seminário, era uma semana muito doida, em Belford Roxo tinha 2 escolas municipais fechadas por causa de tiroteio. Então, assim, o nosso discurso, quando a gente fala em democratizar o acesso, democratizar a formação, levar esse conteúdo para dentro de uma comunidade, ele é um desafio coletivo, que ele é um desafio que, se não vier com o apoio de uma rede, ele não funciona. Então, não tem como a gente falar de democratizar, de potencializar e empoderar os nossos jovens, as novas gerações que estão vindo aqui, que não só a geração que mora na Gávea, que mora em Copacabana, mas a geração que mora na Penha, que mora em Caxias, que mora em Belford Roxo, a galera que mora em Paracambi, no sul fluminense. Como que a gente empodera essa galera se a gente não contar com uma rede, se a gente não contar com grupos coletivos, se a gente não contar com ONGs? Num momento em que as pessoas estão criminalizando o ativismo e ONGs, e grupos e coletivos. No momento que a gente não pode diferir direitos de dados, porque uma coisa a gente consegue com formação. Então, eu entendi muito do que você falou, tipo, de dados. Se dados é moeda, a gente vamos distribuir, né? Porque distribuir também é informação de como que quando a gente fala em democratizar, ele não é uma coisa de vamos fazer oficinas em favelas, vamos fazer uma palestra, vamos levar um evento para lá. Não, é uma parada de formação. Quando os professores de educação básica ainda não entenderam a lógica do pensamento computacional.
Sabe? Como que eles vão desenvolver o raciocínio lógico da educação infantil no nono ano para entrar no ensino médio em escolas técnicas de qualidade, para poder formar profissionais de qualidade? Então, quando a gente fala de democratizar a formação, a gente fala de política, a gente fala de ONG, a gente fala de coletivo, a gente fala de direitos. Então, eu fico meio nervosa assim, de falar, porque na minha trajetória ela foi sempre muito difícil. Então, sempre eu fazendo ciência da computação, eu tive que trabalhar no shopping para poder pagar minha passagem, porque na época não tinha bilhete universitário. Enfim, e é sempre uma labuta diária, sabe? É uma coisa que ter o Data Lab é uma parada de resistência, sabe, na Maré. E esses grupos, esses coletivos, eles precisam ser fortalecidos, e o debate tem que ir para a educação. Tem que ir para a educação, tem que ir para fortalecer o ensino superior, para fortalecer a pesquisa. Hoje, o CNPq ele promove mulheres nas exatas, nas ciências, mas é um projeto que esse ano tomou um boom, principalmente com o apoio da Sociedade Brasileira de Computação. Mas imagine ano que vem, as propostas que foram aprovadas no edital, tanto do Fundo Elas quanto do CNPq esse ano, eles foram em parcerias com o ensino médio, ensino fundamental e graduação e pós-graduação. Agora, imagina se o ensino superior ele sai do Ministério da Educação e passa a receber menos verba no Ministério de Ciência e Tecnologia. Para a galera, o ensino superior indo para o Ministério de Tecnologia, nossa, faz todo sentido. Mas, quando a gente fala de fundo, de verba, a gente vê que tudo isso está tão conectado que eles estão desconstruindo a base, que é a formação do cidadão, para poder entender, inclusive, os resultados dessas eleições e por que caiu esse tema no Enem, e se o Enem vai existir no próximo ano. Enfim, ficou meio confuso o pensamento, mas era essa reflexão aqui. Antes de passar para a última colocação, só queria aproveitar o que você trouxe, porque a gente está falando de controle de alguma medida aqui, privacidade, então a gente está falando de soberania individual, né? A gente trata o dado nessa dimensão, mas a gente não pode excluir do debate que facilmente o Brasil não vai ter um projeto de soberania nessa economia de mineração de dados. O que a gente está vendo é isso, inclusive. Então, o que você trouxe aí desse desmonte de uma estrutura de inovação pode trazer como resultado isso. Outro ponto é que todo mundo aqui trouxe muitos questionamentos. O foco era esse mesmo. Mas vale a pena também sair com uma ideia, talvez, de que se a gente caminhar na discussão sobre dados, nessa economia de mineração de dados, que é o novo petróleo, etc., trabalhando o dado como propriedade privada, a gente não vai conseguir reduzir barreira de entrada nessa economia. A gente vai ter uma economia parecida com a do petróleo. Só corporações bilionárias conseguem juntar o dinheiro necessário para disputar essa economia. O resto é só consumidor mesmo. Abastece no posto. Então, se a gente não tratar o dado não apenas como algo de propriedade do indivíduo, por isso privacidade está totalmente nesse nível, controle sobre esses dados também, você poder exportar todos os seus dados do banco, ter domínio sobre ele, isso tudo na dimensão individual, não tenha dúvida que a gente vai precisar lutar. Quase todo o debate político está focado aí. Muita pouca gente está falando que esses dados têm natureza pública e, se eles não forem tratados assim, a gente não vai ter economia local e a gente não vai ter democratização de economia. Para um país na periferia do capitalismo como o Brasil, significa que a gente não tem soberania também no horizonte. Bom, meu nome é Cláudia, eu sou cofundadora do Remedim, que é uma aplicação que também, como o Serginho falou das grandes corporações, a gente está entrando num vespeiro de grandes corporações, e essa aplicação, assim como o Data Lab, a gente tem a pretensão de entrar no mercado de varejo farmacêutico e utilizar, na verdade, o varejo farmacêutico pequeno, de pequeno porte, que é onde estão as soluções para a sociedade. Para o pessoal de periferia, as grandes redes de farmácia, elas não estão dentro das regiões periféricas. E a gente, a partir da movimentação colaborativa e sustentável de todos os dados gerados a partir disso aí, a gente tem a pretensão de levantar esses dados de forma a trazermos soluções de saúde com a realidade da periferia. Porque essas farmácias grandes, essas grandes redes farmacêuticas, elas nem entregam.
Elas entregam em lojas virtuais e a gente vai fazer um delivery pequenininho. É uma iniciativa pequenininha ali dentro das regiões periféricas com as farmácias que vivem aquela realidade ali. Então, assim, e tem gente da área de saúde, assim como existem os hackers bem intencionados que estão do lado de lá, tem gente, estão do lado de cá, tem gente da área de saúde que já está se movimentando nesse sentido. Acredito que você já tem alguma noção. E a gente está entrando nesse vespeiro pretendendo fazer parte desse conteúdo. Então, as dificuldades são imensas. A gente não é da área de saúde, a gente partiu para essa solução por uma dor pessoal minha, inclusive. Mas é possível, é factível. Então, e a gente participar e ver essas iniciativas para a gente é muito interessante, é engrandecedor, porque a gente vê que, pequenininho, existem vários trabalhos de formiguinha que a gente vai acabar, em algum momento, se esbarrando e transformando esse trabalho de formiguinha num trabalho monstruoso. Então, é só uma reflexão também de que vale a pena a gente fazer um esforço, vale a pena a gente trabalhar com aquilo que está dentro da realidade do que é a sociedade real do nosso país. A gente tem que trabalhar o que é a nossa sociedade, tem que trabalhar o que é a grande parte da nossa sociedade e buscar soluções para que essa galera possa ter um pouco mais de qualidade. Então, é possível, é viável, são vários vesperos que a gente tem aí para entrar, mas vale a pena. E parabéns pela iniciativa do Data Lab, assim, lindo. Obrigada. Temos só uma última fala. O nosso tempo já estourou. Será que... Bom, então, última fala. A gente está falando muito da segurança de dados, né? Mas vai vir aí o mapeamento genético, que vai ser muito mais grave do que a questão dos dados. Meus amigos sempre riem de mim, que eu tenho meus dados verdadeiros falsos. E eu faço um grande desafio para todos, terem 2 e-mails, terem 2 Facebooks, terem 2 Instagrams, um para você usar de forma natural, que você vai falar com seus amigos e tal, outro para você fazer suas pesquisas. Então, assim, se você vai ficar andando direto com sua conta de Gmail, tenha o fake, que aí tua rota eles estão traçando, mas não é sua. Começa a hackear o sistema, não seja uma cobaia. Fica a dica. Quer terminar de falar mais alguma coisa? Foi uma última fala bem importante. Valeu a insistência. Bom, gente, nosso tempo já estourou e todos estão convidados a se dirigirem ao palco Nise da Silveira, que é à esquerda, que a gente vai abrir para feedback sobre o evento, então é importante que vocês estejam lá e vai ser um grande encontro. Obrigada a vocês também.